Oi, gente, meu nome é Ângela Natel. Vamos para mais um vídeo de quinta, né, em todos os sentidos, para a nossa leitura da semana. Quero mandar um beijo pro Joel, que foi um grande aluno e é um amigo. E a pedidos dele, eu vou ler um trecho desse livro aqui, O Bacia das Almas, do Paulo Brabo, que é um teólogo que vale muito a pena ler, uns desafios que fazem todo sentido para nós. Quero ler para vocês a crônica de uma morte anunciada. O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas tratamos muito rápido de corrigir essa sua peculiaridade. Miríades e miríades de edifícios ao redor do mundo, tendo pouco em comum por dentro ou por fora, em concepção ou em execução, requerem austeramente para si o status de templos, igrejas e congregações cristãs. Esses edifícios e as assembleias que abrigam devem ser interpretadas, supõe-se, como evidência forte e palpável de que Jesus e sua mensagem permanecem relevantes para nossa época. Seriam evidência para um mundo incrédulo de que ele está no meio de nós. De quem foi a ideia de chamar essas pequenas assembleias e seus lugares de reunião de igrejas? De quem foi a ideia de sugerir que essas pequenas assembleias deveriam durar indefinidamente? De quem foi a ideia de sugerir que o reino de Deus e a autoridade da sua boa nova deveriam ser de alguma forma comprovados ou evidenciados pelo número, pela devoção ou pelo nosso sucesso na multiplicação dessas unidades administrativas? Do Novo Testamento não foi. O Filho do Homem, como se sabe, gastava praticamente todo o seu tempo ensinando sobre a formidável natureza do reino de Deus e provendo evidência da sobrenatural proximidade desse reino da vida real. Ele não ofereceu mais que comparações para definir a misteriosa natureza desse reinado de Deus, mas sabemos através dessas indicações que se trata do projeto muitas vezes mais amplo, ambicioso e abrangente do que aquilo que o próprio Jesus chama uma vez ou outra de sua igreja, assim mesmo sempre no singular. A categórica ordem final de Jesus aos seus seguidores foi que saíssem pelo mundo fazendo discípulos, não plantando edifícios, não fundando assembleias, não multiplicando unidades administrativas. O livro de Atos e as cartas dão testemunho das soluções a que recorrem os seguidores de Jesus para colocar em prática essa convocação. Sabemos por esses registros que, por razões estratégicas, os discípulos em construção reuniam-se em grupos, invariavelmente na casa de alguém. A esses agrupamentos, as cartas dão o nome de a igreja que se reúne na casa de alguém ou a igreja em tal cidade. Estava em andamento a primeira fase de implantação, ou talvez em melhores termos, do descobrimento do reino de Deus na terra. A questão é que com o tempo esses agrupamentos passaram do meio a fim. A inércia e a acomodação adiaram o reino. Os ajuntamentos temporários e estratégicos da igreja passaram de alguma forma a ser conhecidos e reconhecidos como igrejas, entidades em si mesmas que requeriam manutenção e incessante validação para permanecerem relevantes. Logo, esses entrepostos foram protegidos por uma camada do verniz da religiosidade que o próprio Jesus procurara demolir. Seus edifícios passaram a ser conhecidos anacronicamente como templos e seus líderes como sacerdotes. Acabamos criando uma vaca sagrada que ao mesmo tempo nos embaraça e temos dó de imolar. O que seria necessário para que os cristãos passassem a encarar a igreja local como meio precário para um fim cujo sucesso prescinde necessariamente do meio? O que seria necessário para que passássemos a ver as igrejas locais como bombas relógio no sentido mais positivo do termo, empreendimentos projetados para terem um começo, um meio e um glorioso fim? O que seria necessário para que passássemos a ver o cenário de uma igreja fechando definitivamente as portas com esperança ao invés de horror, como evidência, na verdade, de que as portas do inferno não prevaleceram finalmente contra ela? Quando seremos capazes de dizer, é hora de descer desse monte, ao invés de façamos aqui tendas? O que seria necessário
para que reagíssemos ao anúncio do fim com a expectativa confiante de Jesus, ao invés de modo algum isso aconteça, de Pedro? O reino de Deus está no meio de nós, Jesus anunciava. Por isso, toda espécie de desintegração, mesmo daquilo que nos parece mais caro, deveria ser vista como bem-vinda. Na perspectiva mais ampla da Boa Nova, a mais bem-intencionada estirpe de empreendimento espiritual deve ser capaz de abraçar e planejar integralmente a sua precariedade. Como o grupo dos 12 discípulos, como a Igreja de Jerusalém, como o próprio Jesus, deveríamos ser capazes de conviver de forma criativa e expectante com a perspectiva de uma morte anunciada. Que nesse dia a gente consiga ver o reino de Deus fora das portas, onde Jesus mais adorava ficar. Boa semana para vocês, espero que tenham gostado da leitura. Abraço e curta o canal, hein? Até mais!